De uma forma geral, eu avalio que a gente perdeu muitas batalhas em 2021. Sem responsabilidade no trato do dinheiro, não tem como a gente ajudar quem mais precisa. O desafio da educação é gigantesco. Coisas podem mudar, as coisas podem ser diferentes do que costumavam ser. O ganho da esperança de que isso tá para acabar. O Livres vai começar 2022 com algumas novidades. 2021 foi um ano menos fácil do que muita gente antecipava. Por vários motivos, mas principalmente pela permanência da pandemia. A gente imaginava que haveria um retorno à vida normal, ou pelo menos um retorno mais antecipado à vida normal. Isso não aconteceu. Isso afeta o nosso trabalho como parte do liberalismo e afeta, né, outras organizações, a nossa capacidade de se reunir, trocar ideias, e isso tem um peso bastante significativo. De uma forma geral, eu avalio que a gente perdeu muitas batalhas em 2021. Talvez o grande símbolo dessas batalhas perdidas seja o teto de gastos, né? Seja um ministro da economia declaradamente liberal terminar o ano defendendo o furo no teto de gastos, terminar o ano defendendo políticas abertamente populistas, ventilando ideias de criação de ministérios, o governo apoiando a criação de novos ministérios, que também aconteceu em 2021. Ou seja, por mais que a gente já desconfiasse lá atrás, desde 2018, do comprometimento do governo Bolsonaro, ou de um possível governo Bolsonaro com pautas liberais, eu acreditava que, pelo menos enquanto Paulo Guedes estivesse ali, haveria uma resistência. Eu jamais imaginei vê-lo defendendo abertamente políticas antiliberais. Na pior das hipóteses, imaginei que ele ia pedir demissão e abandonar, não ia querer se associar com esse tipo de política. Acho que a derrota é simbólica também por esse motivo. A gente via, por mais que fôssemos realistas, por mais que fôssemos céticos, acreditávamos que, bem, ao menos há ali uma resistência, no mínimo no discurso, a um tipo de política. A derrota fica evidenciada e a falta de comprometimento com aquelas pautas fica evidenciada não só quando elas são colocadas em prática, mas quando elas são abertamente defendidas, que aí é uma derrota prática e uma derrota simbólica também. Acho que 2021 foi um ano que, em termos gerais, foi de derrotas com alguns pequenos avanços ali, em pequenas legislações, em ações mais locais. A gente começa a ver, por exemplo, em 2021, alguns trabalhos sendo multiplicados, ideias sendo multiplicadas, ideias que antes eram de caráter local. Estou pensando, por exemplo, na ideia do ICMS da educação, que o Daniel José toca aqui em São Paulo, que o Fábio Osterman, junto com o Giuseppe, tocou no Rio Grande do Sul também. Essas são avanços pequenos, mas que podem, pensando ali numa abordagem positiva, podem render frutos no futuro. A gente ainda é um participante novo na cena política, né? Um participante jovem. Então, a gente precisa aprender coisas muito básicas. Acho que a gente ainda está aprendendo. E é legal ver esse tipo de coisas. Por mais que sejamos poucos, pulverizados, e que essa rede ainda esteja começando a ser montada, eu vejo algo positivo aí, quando a gente consegue fazer essa transferência de ideias, quando a gente consegue compartilhar algumas ideias, porque nós somos e seremos por muito tempo minoritários. Então, na minha visão, a gente tem que mirar, claro, sempre o grande impacto. Se a gente tiver chance de impactar no Ministério da Economia, tudo bem, mas a gente tem que pensar em planos B e C também, e nesse sentido, a colaboração, a troca de ideias e essas pequenas vitórias em menor escala também contam muito pra gente. Eu acho que termina menos livre porque está muito empobrecido. O brasileiro, em média, perdeu bastante renda.
o brasileiro mais pobre perdeu mais renda e o brasileiro mais pobre do mercado informal perdeu ainda mais. Quando a pandemia bate, um percentual significativo da população brasileira fica sem renda imediatamente. São os trabalhadores do mercado informal, em sua maioria, mas também pessoas que estavam no mercado formal, que tiveram que fechar as portas, trabalhadores do setor da gastronomia, por exemplo, perdem parte dos seus rendimentos e se tornam imediatamente dependentes de assistência governamental. E aí, mesmo que o auxílio emergencial tivesse sido perfeito, de perfeita execução, ainda assim é uma solução menos boa do que o seu trabalho formal, normal, etc. Essa pessoa não termina o ano muito satisfeita, pelo menos de uma forma objetiva. São pessoas que perderam renda, perderam bastante renda, se empobreceram, os filhos ficaram fora da escola. Há uma perda objetiva bastante sensível. A gente tem números hoje não só da perda efetiva de renda, mas também da perda de renda no futuro para quem hoje é estudante, da perspectiva de mercado de trabalho para quem se atrasou na escola, por exemplo. E essas são perdas que a gente vai demorar bastante tempo para se recuperar. Por outro lado, acho que tem um ganho subjetivo, que é o ganho da esperança de que isso está para acabar. E aí, se você me pergunta o sentimento das pessoas terminando esse ano, como é que vai ser? Acho que dá para argumentar que as pessoas não estão terminando o ano com um sentimento tão ruim, porque as pessoas têm a perspectiva de que, se não agora, em breve, as coisas poderão voltar ao normal. E aí é uma coisa quase irracional ali, é uma coisa bem subjetiva que você acredita que a vida vai melhorar. Que talvez seja uma mensagem que a gente precise de alguma forma, né? É uma coisa que a gente precisa também ter uma esperança, mesmo que subjetiva, de que as coisas vão melhorar, vão entrar nos eixos. E até para a economia, tem muitos economistas que estudam isso, né? A expectativa, as perspectivas, como que as pessoas veem o futuro. E aí eu acho que tem uma parte positiva. As pessoas, por mais que estejam bastante chateadas com a política, e acho que estão, mesmo aquelas mais envolvidas com a política, estão bastante desesperançosas. Aqueles que prestam menos atenção têm motivos para estarem ainda mais desesperançosos. Mas a parte boa é que talvez melhore. E já é alguma coisa. Se você está em casa há 1 ano e meio, se você está dependendo de ajuda do governo para sobreviver, a possibilidade de talvez você voltar a trabalhar e ter mais renda e ter mais liberdade mesmo, de forma ampla de sair, se relacionar com pessoas, etc. Eu acho que isso te traz um sentimento positivo. Mas, ao mesmo tempo, os números são muito doloridos, né? São muito duros. A gente teve recentemente a revisão dos números de 2020, do emprego, que colocam um pouco de um senso de realidade nos técnicos do governo. O Paulo Guedes olhava para o ano de 2020, falando, olha, o PIB teve uma baita queda, quase 5% de queda no PIB, pelo menos nós conseguimos, ao final, gerar um saldo ali de quase 200 mil vagas formais. Na verdade, o que aconteceu foi uma perda, além da perda de percentual significativo do PIB, a gente também teve uma perda significativa de postos de trabalho. Havia uma expectativa de recuperação do PIB também significativa em 2021, que não aconteceu. Na verdade, o que aconteceu foi a gente entrar naquela recessão técnica, né, que é a queda do PIB em trimestres consecutivos. Então, o brasileiro, de forma objetiva, tem que estar se sentindo pior do que estava, porque com toda a pandemia houve perda de renda, mas o fio de esperança é a esperança de que as coisas vão melhorar. A gente passa boa parte do nosso tempo explicando para as pessoas que a vida, que a política, que a ação governamental, quando tem que acontecer, não deve se restringir à economia. No entanto, a gente vai estar num quadro econômico muito complicado. E aí, falar disso não é falar só de economia, é falar de emprego, é falar de alimentação, de acesso a bens básicos, de higiene, é falar de saúde. A economia é
uma parte fundamental, e quando a gente está, não é tudo, é fundamental, mas quando a gente está numa crise dessa magnitude, a economia vira quase tudo, porque ao redor dela, coisas essenciais para a gente ficam mais evidenciadas. O desafio da educação é gigantesco. A gente perdeu um tempo que, para os jovens que hoje estão na escola, demorarão anos para serem recuperados. Como política pública, acho que a gente vai ter que colocar esse plano de recuperação. A educação brasileira nunca foi lá essas coisas. Mas imagina que a gente, mesmo partindo no patamar baixo, a gente caiu. Os estudantes brasileiros podiam não estar perto dos melhores do mundo, mas eles ainda estão piores do que estavam antes. Então acho que a gente vai ter que ter uma discussão mais séria sobre os temas da educação que vão além da discussão sobre o salário de professores, que vai além da discussão comum sobre das disputas comuns entre os sindicatos de professores e os governos. A gente vai ter que pensar em como a gente recupera um pouco desse tempo perdido, porque senão a gente vai ter uma geração de estudantes duramente afetada em seu futuro com emprego e suas rendas, etc. Agora, eu acho que a economia vai dominar o debate. A economia vai dominar as discussões, porque a gente vai ter que continuar falando do plano de assistência governamental, e aí se ele chama Renda Brasil, se ele chama Auxílio Brasil, se ele chama... A gente não sabe, o Bolsonaro até lá pode mudar de ideia mais 40 vezes, mas a gente vai ter que discutir o desenho desse programa, a gente vai ter que discutir a efetividade desse programa. A gente tinha um programa em ação há quase 20 anos, que gerou dados, que gerou possibilidades de sintonia fina dos seus parâmetros. Agora a gente está começando uma coisa nova. E aí a gente vai ter que começar novamente a capturar esses dados, a analisar esses dados, a fazer modificações. Mas é um cenário novo, e é um cenário novo no meio de uma recessão, literalmente, que é onde nós estamos agora. A economia domina, mas no ano de eleição presidencial, a gente nunca sabe o que vai acontecer. A política brasileira se tornou bastante imprevisível nos últimos 5 anos, né? Vamos dizer assim. Se as coisas só seguissem como elas sempre seguiram, na normalidade, Bolsonaro seria um candidato que teria 8% dos votos em 2018. Como ele venceu, acho que é temerário a gente tentar fazer qualquer previsão neste momento, porque é absolutamente razoável dizer que a gente não faz a menor ideia do que vai acontecer. Temos algumas indicações? Temos. Olha, podemos afirmar que hoje o cenário é que permaneça uma polarização entre o bolsonarismo e o petismo? Sim, mas eu colocaria R$50 nessa aposta? Não colocaria, porque a eleição do Bolsonaro mostrou que coisas podem mudar, as coisas podem ser diferentes do que costumavam ser, por mais que o nosso número de eleições desde a redemocratização não seja tão grande assim, mas a gente teve 7 eleições com um certo padrão, e depois a gente teve a última com um padrão diferente. A minha aposta em temas seria que na eleição presidencial a gente vai ficar focado na economia e em ataques duros. Acho que ele vai ser uma eleição bastante polarizada e dura. Então a minha esperança de reflexão, de possibilidades de debate fica bastante na eleição proporcional, na eleição para os deputados. Acho que é bastante importante termos uma representação de boas ideias, de pessoas com boas ideias na Câmara Federal, nas Assembleias Legislativas, a partir de 2023. A política econômica no Brasil é feita não com base em discussões profundas, em análises, em verificação do nosso histórico, mas sim de uma forma muito pessoal, né? Muito personalista. O povo brasileiro confiava no Fernando Henrique. Então, o Fernando Henrique podia tocar suas políticas. O que o Fernando Henrique defendia, as pessoas acabavam defendendo. A população brasileira acreditava no Lula. E aí, uma vez que o Lula foi eleito, ninguém estava prestando muita atenção se
a economia era comandada pelo Palocci e o Meirelles, ou se era pelo Mercadante e a Maria da Conceição Tavares. As pessoas elegeram Lula, e é meio que vai aí. Os formadores de opinião, claro, vão ficar batendo seus pontos de vista, etc. Agora, a população em geral, eu vejo que a população entrega para quem ela confiou. Tanto que Lula mudou a sua orientação durante seus governos, né? O Lula começa fazendo um ajuste duro no seu primeiro governo e termina o seu segundo governo já com a economia entregue ao Manteiga. E as pessoas, sabe, as pessoas normais, o brasileiro comum, tem pouca forma de verificar isso. Da mesma forma, o Bolsonaro, assim, o Bolsonaro podia defender uma ou outra coisa e, para sua popularidade, não foram as diferentes abordagens que o Bolsonaro tem que tem muito impacto, né, sobre a economia. O Bolsonaro, às vezes, diz que tem que privatizar, às vezes ele muda de ideia, ele não fala que não vai privatizar. Isso não impacta, é uma coisa mais para os formadores de opinião. Agora, acho que haverá um voto maior em favor de políticas gastadoras, por mais que estejamos em um momento fiscal duríssimo. O Brasil não fecha as contas no azul há muitos e muitos anos. O último superávit primário que o Brasil teve foi no meio do primeiro governo da Dilma. E a gente não está nem perto, né? O Paulo Guedes prometeu zerar o déficit no primeiro ano do governo. A gente não está nem perto de zerar, nunca estivemos, né? Não foi por causa da pandemia, jamais estivemos perto de zerar. E agora nós temos um ministro da economia liberal defendendo abertamente o furo no teto, defendendo abertamente mais gastos, que era uma política que não era nem do Lula quando assumiu o governo, né? A gente tinha a extrema esquerda falando contra o superávit e o Lula, num governo ali de centro-esquerda, fazendo o maior superávit da história do Brasil. E hoje a situação se desintegrou de tal forma que nós temos uma equipe econômica de orientação liberal, pelo menos no papel, sem nos dar ao menos uma previsão de quando a gente volta para o superávit. E não tenho nenhuma expectativa que um próximo governo seja, no discurso, responsável. Imagino que na próxima eleição nós vamos ter disputas entre quem gasta mais, em quem dá mais benefícios, entre aspas, sociais, quem distribui mais projetos sociais para o povo, sem falar para o povo que no final é ele que vai pagar essa dívida. O fundo, o cenário da filiação do Bolsonaro ao PL diz muito. O presidente do maior programa social do mundo agora é do PL. A propaganda está muito clara. É o maior programa social do mundo. É assim que o Bolsonaro quer ser visto. É assim, imagino, que a sua campanha vai ser vista. Então, tu imagina que a gente vai ter o cara com o maior programa social do mundo, entre muitas aspas, versus o Lula, que não parece ter se arrependido ou aprendido nada em relação aos piores momentos do Lula nos últimos 40 anos. Recentemente, o Lula tuitou falando sobre a mudança na política de preços da Petrobras. Então, imagina que loucura é essa. Depois da experiência que a gente teve com 2013 e 2014, com a Dilma segurando e controlando preços para se reeleger, a gente tem uma pessoa concorrendo com favoritismo ao cargo de presidência da República, prometendo a mesma coisa que nos levou à recessão daqueles anos, que não são tantos anos atrás assim. Então, a minha esperança de que no discurso as coisas vão ser diferentes são poucas. Agora, a esperança de alguma responsabilidade está na falta de opção. Eu não acredito que o Lula, em 2002, planejava fazer o maior superávit da história do Brasil em 2003. Montar uma equipe econômica que desse uma segurada nos gastos e que conseguisse colocar a casa mais ou menos em ordem. A ideia do Lula em 2002 não era essa, mas, dada a necessidade, ele precisou colocar a casa em ordem.
recorremos no final de 2002 ao FMI, o Lula coloca uma equipe tecnicamente muito boa no Ministério da Fazenda. Então pode ser que esse seja o nosso destino. A gente elege um presidente de discurso populista, e aí seja qual for esse o presidente, mas que quando chega lá, olha, a realidade se impõe e aparece a necessidade de se colocar um freio. Mas no discurso, na campanha, eu não tenho a menor dúvida que a gente vai ver uma disputa entre quem dá mais dinheiro para as pessoas. Bom, o desafio do Livres em 2022 é pautar de forma responsável as discussões que o Brasil vai estar tendo, né? A gente tem uma participação bastante relevante no debate público e aí temos a vantagem de não buscar votos como uma organização da sociedade civil, então a gente pode continuar batendo nas teclas que a gente continua a bater e continuamos a bater desde a nossa criação, que é a união da responsabilidade fiscal com a visão social, né? Como coisas absolutamente indistinguíveis. Sem responsabilidade no trato do dinheiro, não tem como a gente ajudar quem mais precisa. A gente vai deixar quem mais precisa desamparado se a gente hoje não tiver a responsabilidade para cuidar dos nossos recursos. Na parte da economia, acho que a gente tem a autoridade moral até de dizer isso, né? Olha, toda vez que a gente gastou muito, depois as pessoas acabaram sendo sacrificadas, as pessoas acabaram tendo que pagar, seja literalmente com aumento de impostos, ou seja, pela ausência de um possível serviço ou benefício que não vai poder ser entregue porque a gente está num buraco. O Brasil precisa recuperar algumas coisas e eu não vejo nos principais candidatos uma disposição para fazer isso, seja na responsabilidade fiscal, seja nos maiores desafios da educação, seja na discussão de possíveis melhoras para a saúde pública. A gente teve um baita desafio, perdemos 600 mil pessoas. É claro que o SUS é melhor do que se a gente não tivesse nada, mas é hora da gente poder, pelo menos, discutir o que pode ser tratado. A gente tem questões estruturais no Estado brasileiro que a gente pode discutir, a gente tem uma série de pautas que vamos apresentar com nossos cadernos, os nossos cadernos, aliás, né? Tanto o de políticas públicas nacionais como o de políticas públicas estaduais. A gente vai ter a oportunidade de levar algumas propostas para o debate público, para os nossos associados, para os nossos líderes, e eu vejo o nosso papel em 2022 de uma forma muito clara. Nós seremos uma âncora com propostas, com ideias, no debate público, no debate político em particular, em defesa das ideias que nós sempre defendemos, nós sempre nos balizamos da liberdade por inteiro e de uma forma diferente de se organizar a política e de se fazer política mesmo. O Livres vai começar 2022 com algumas novidades. Talvez a novidade principal é a abertura da nossa nova sede, que não só vai substituir o nosso atual escritório, onde a gente vai para lá trabalhar todos os dias, mas que também vai ter a possibilidade de sediar outros eventos, vai ter outras funções para o movimento. A gente está saindo do escritório, onde a gente tinha espaço para 6 pessoas, para um escritório maior. O movimento cresceu bastante nos últimos 2 anos. Um lugar acessível para o nosso associado, que for de São Paulo, que estiver em São Paulo, e onde a gente pretende organizar, seja eventos de forma geral, lançamentos de livro, aulas para os nossos associados e para o público, mas em geral a gente tem uma série de coisas que estamos planejando para essa nova sede, que a gente vai querer convidar as pessoas para que venham participar dos nossos eventos, venham conhecê-la. A gente vai ter uma série de coisas acontecendo lá, vamos ter uma programação bastante movimentada para esse novo espaço, e o nosso primeiro grande evento será a nossa Assembleia Geral de Associados nos dias 5 e 6 de fevereiro de 2022, aqui em São Paulo, já na nossa nova sede, onde nós elegeremos um novo conselho de administração do Livres, ou seja, os meus chefes, aqueles que são responsáveis pela gestão, né, do movimento,
vamos eleger o Conselho de Ética, vamos eleger o Conselho Fiscal, e principalmente vamos ter a oportunidade de nos reunirmos mais uma vez aqui. Há 2 anos nós tivemos uma outra assembleia, foi bastante legal. Tem uma função burocrática, porque estatutariamente nós precisamos fazer uma Assembleia Geral de Associados a cada 2 anos. Vai ser um evento que a gente vai trabalhar para que seja acessível para quem não pode vir a São Paulo também, para pelo menos a pessoa poder participar de onde estiver, mas também tem uma função agregadora, integradora. Quem estiver aqui, é claro, a gente vai sair para comer junto, vamos sair para se divertir junto, que é uma coisa importante também, dado que o Livres não nasceu como um partido político, uma missão política, nasceu como um grupo de amigos que queriam fazer coisas pelas ideias da liberdade. Então é legal também a gente poder ter essa oportunidade, mesmo que bem espaçada, de se reunir alguma vez com certa periodicidade para celebrar também nossas vidas, o crescimento da organização e o futuro também. Então, pessoal, em nome do Livres, de todo mundo que trabalha com a gente aqui em São Paulo, em todo mundo que trabalha com a gente em outros lugares do Brasil também, em nome dos nossos quase 5.000 associados, dos nossos mandatários, eu gostaria de desejar a todos um próspero ano novo, muito sucesso para a gente nas nossas vidas pessoais e também politicamente em 2022, e fazer um convite para que vocês estejam conosco em São Paulo na nossa Assembleia Geral de Associados nos dias 5 e 6 de fevereiro, a partir das 10 da manhã. E, claro, um aviso importante para que você coloque a sua associação em dia para que você seja não só eleitor na nossa Assembleia, mas também possa ser elegível, caso você deseje se candidatar a um dos cargos vagos em nossos conselhos. A gente vai estar aqui preparando um evento bastante legal para vocês. A gente vai passar o mês de janeiro preparando a nossa sede para receber todo mundo que virá aqui em São Paulo, e espero ver todos vocês na nossa Assembleia Geral 5 e 6 de fevereiro aqui em São Paulo. Forte abraço e um próspero ano novo.